Hoje eu quero convidar vocês para fazer uma viagem através do conhecimento que sustenta toda a nossa realidade, justamente para que as pessoas tenham um melhor nível de compreensão a respeito do como a espiritualidade e a matéria, a energia positiva e a energia negativa convivem em perfeito equilíbrio em nossa realidade. Justamente porque hoje estamos começando o mês de fevereiro, que do ponto de vista energético e vibratório é um mês bastante crítico. E por isso hoje quero dar algumas explicações para que as pessoas possam compreender um pouco mais e melhor como entidades espirituais negativas e entidades espirituais positivas convivem em perfeita harmonia no planeta Terra. Primeiramente, é importante que nós nos demos conta que por detrás de tudo que diz respeito à nossa realidade material física existem números, existem cores, existem formas geométricas, entre outras estruturas que são responsáveis pela perfeita passagem do tempo. De maneira que um ano está dividido em 12 meses, que por sua vez estão divididos em 30 ou 31 dias, que no total dão 365 dias. E dessa forma nós vamos compreendendo através dos números como a nossa realidade está organizada e como um perfeito equilíbrio em meio ao caos de uma guerra espiritual que está dentro de nós e todos nós estamos lutando, possa encontrar a sua perfeita harmonia. Então é muito importante perceber que dentro desses 12 meses do ano que nós temos, cada um desses meses, da mesma maneira que cada um dos dias da semana, está sendo regido, está sendo administrado por diferentes entidades espirituais, e isso não é uma novidade, isso é assim desde o início dos tempos, desde antes do calendário gregoriano, que controla e mantém a nossa realidade através de um calendário de 365 dias, etc. Muito antes desse calendário já haviam outros calendários que inclusive desenvolviam um sistema mais harmônico, né, como por exemplo o calendário lunar de 28 dias e etc. Mas é importante compreender que em meio a esses 12 meses do ano, existem alguns meses que, digamos assim, são entregues a entidades espirituais regressivas ou negativas para que elas administrem. E tudo isso começa justamente no mês 10, né, que o número 10, como todos sabem, representa o final de um ciclo, é o primeiro número que se apresenta em pareja, que se apresenta como um número duplo, um casal. Né? Então, a partir do mês 10, todo o ciclo necessário do 1 ao 9, ou de fevereiro a setembro, chega ao seu fim. E é por isso que é no mês de outubro justamente que acontece isso que eles chamam de Halloween, o Dia das Bruxas, onde as pessoas, muitas vezes sem dar-se conta, acabam cultuando e participando de todo um ritual onde entidades regressivas de baixa frequência, ou os vampiros, os monstros e etc., são cultuados, são adorados a ponto das pessoas se fantasiarem dessa forma, saírem nas ruas e fazerem grandes celebrações, muitas vezes apenas conectado com a estética de tudo isso, sem entender que tudo é energia e vibração e que tudo também é história, que tudo isso que a gente faz aqui nesse ponto da linha do tempo começou em um ponto da linha do tempo lá atrás por algum motivo, que no caso aqui é justamente a colheita ou os sacrifícios e oferendas em honra aos deuses. Então percebam que no mês de outubro a gente tem o Dia das Bruxas, que é um ritual de iniciação, né, onde os mortos, onde as forças regressivas serão adoradas. Aí em novembro você tem um respiro, você tem um descanso. Por quê? Porque em dezembro, que é o mês 12, certamente que nós temos o maior ritual de sacrifício em massa de toda a Via Láctea aqui no nosso planeta, né? Justamente porque no mês de dezembro é o mês em que o Filho de Deus, em teoria, segundo o cristianismo, foi sacrificado. Consequentemente, é o mês que ele nasceu também. Perdão, ele foi sacrificado na Páscoa. Mas enfim, em dezembro Cristo nasce, e isso gera toda uma festividade que faz com que o aumento de sacrifício de animais aumente drasticamente, né? No Natal a gente come peru, a gente come uma série de animais, quer dizer, eu não como nada disso, mas enfim, as pessoas em geral
comem uma série de coisas de forma exagerada nessa época do Natal, o que faz com que os sacrifícios desses animais aumentem consideravelmente. Então, uma vez compreendido o mês de outubro, mês das bruxas, mês de dezembro, mês de sacrifício, aí em janeiro existe, assim como depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, você tem esse respiro, né, que é o primeiro mês do ano, é como se fosse a ressaca de todos esses exageros que foram praticados durante dezembro e iniciando em outubro, né? Então, Dia das Bruxas, Natal, que é o nascimento do Filho de Deus, e ao mesmo tempo utiliza-se o nascimento do Filho de Deus como desculpa para sacrificar o dobro, o triplo, quem sabe, de animais do que normalmente se sacrifica o ano inteiro. Então em janeiro tem esse respiro mais uma vez, e aí vem o mês de fevereiro, que é o mês que nós estamos entrando agora, que, como todos sabem, é conhecido como o mês do Carnaval. O Carnaval é uma festa conhecida por sua potência, seja para a vulgaridade, seja para a traição, as gravidez indesejadas, as festas, a embriaguez, né? Então o nome fevereiro, inclusive, vem de februari, que no grego, se não me engano, ou latim, não sei, quer dizer justamente purificação. Então perceba, algo que começa lá em outubro com o Dia das Bruxas e que chega ao ápice do sacrifício em dezembro, e não só do sacrifício, mas dos exageros também, em fevereiro tem uma necessidade de ser purificado, e isso é usado como desculpa justamente para que as pessoas possam ter mais liberdade ou ter mais libertinagem, né? Então imagine você que durante todas essas épocas, do ponto de vista da espiritualidade, tanto no Dia das Bruxas como no Natal e como também no Carnaval, é como se as portas do umbral, né, fossem abertas justamente para que aquelas almas que ainda necessitam evoluir, que ainda necessitam reencarnar, que ainda estão apegadas à matéria ou apegadas a pessoas que seguem encarnadas e consequentemente são assediadores e obsessores dessas pessoas, em 12 meses do ano, é justamente nos meses de outubro até o mês de fevereiro, que essas entidades têm, digamos assim, certa liberdade para praticar assédio e obsessão de uma maneira que nos outros meses do ano ela não vai poder. Então é interessante perceber isso justamente porque é através disso que nós nos reproduzimos a nível material físico nesse planeta. E é curioso porque é justamente nessa época do ano em que as pessoas enchem a cara, não lembram do que fazem, e aí surgem as gravidez indesejadas, entre outras coisas muito interessantes de você perceber. E claro, ao perceber tudo isso, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista extrafísico, é muito importante que você saiba se proteger, né? Seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista vibratório, seja do ponto de vista mental. Essa época do ano entre outubro e fevereiro é, sem dúvida nenhuma, a época que mais nós necessitamos, digamos assim, dobrar a nossa atenção e cuidar da nossa blindagem, justamente porque a quantidade de entidades regressivas livres no orbe terrestre para praticar assédio e obsessão é realmente muito grande. E o resultado disso, aqui na realidade 3D, na realidade material, são justamente todos esses eventos que a gente vê nessas festas, né? Porque as festas têm um lado positivo, que é a celebração, a abundância de comida, de bebida, etc e tal, mas tudo isso também tem um lado negativo, que é o aumento de brigas, a gravidez indesejada, como eu já disse, as coisas que as pessoas fazem quando estão embriagadas e depois se arrependem. Então é muito importante que todos nós, principalmente nessa época do ano que vai de outubro até fevereiro, dobremos a nossa disciplina, justamente para não cair em alta traição, justamente para não sabotar, seja nós mesmos, seja as pessoas que vão fazer parte desses processos de assédio e obsessão que acabam tendo os resultados materiais que foram citados aqui e estão sendo explicados nesse vídeo de hoje. E por isso, nesse mês de fevereiro, nós vamos realizar trabalhos de leitura e harmonização de chakras, leitura e restabelecimento curativo dos registros akáshicos e também leitura e interpretação psicoquirológica das linhas das mãos, com 50% de desconto. Então, se você nunca provou
a anemosia quântica, se você nunca realizou tratamentos medicinais naturais de ordem quântica, energética, vibratória, terapêutica e espiritual, o mês de fevereiro, além de ser extremamente necessário, você tem essa oportunidade de fazer uma economia considerável no seu poder aquisitivo e desfrutar tanto de uma medicina altamente desenvolvida do ponto de vista espiritual, arquetípico e existencial, metafísico e físico, principalmente, como também estar em contato comigo, participar da egrégora do grupo de sábios e da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e receber toda essa assistência que as pessoas que realizam aulas de yoga ou tratamentos através da anemosia quântica recebem, tanto do ponto de vista 3D, através do contato comigo, como do ponto de vista 4D, através dos nossos médicos sábios, entre outros arquétipos de entidades espirituais com a qual a nossa Casa Real Sagrada e grupo de sábios trabalham. Acredito que seja isso que eu gostaria de falar a respeito do que acontece entre o mês de outubro e fevereiro e o quanto é importante que as pessoas estejam blindadas energeticamente, protegidas, se cuidando, se tratando, lembrando que não é só através da dieta física que esse trabalho de cuidar da saúde se dá, porque o alimento ele não é apenas físico, né? Então as nossas emoções, as nossas impressões, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos e as nossas conclusões e as sabedorias que a gente desenvolve também é alimento para o nosso espírito. E por isso eu convido a todos para passar o mês de fevereiro praticando yoga e também realizando tratamentos medicinais naturais através da anemosia quântica, uma medicina quântica, energética, vibratória, terapêutica e altamente espiritual. Lembro a todos também que no mês de fevereiro fazemos um novo evento, que é justamente o Live Readings, leitura ao vivo do livro Autobiografia de um Yogi Urbano. Próximo domingo, às 3 da tarde do Brasil, 6 da tarde em Portugal e 7 horas da noite na Espanha, estarei ao vivo aqui no nosso canal com todos vocês, fazendo a leitura de pelo menos dos 2 ou 3 primeiros capítulos do livro Autobiografia de um Yogi Urbano, recentemente lançado por mim de maneira independente. E esse projeto ele foi feito, né, e justamente porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas do Brasil não tem o costume de ler, não desenvolveram o hábito da leitura. Então, considerando essa realidade triste, nós, médicos da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e do grupo de sábios, achamos por bem que eu generosamente esteja lendo o nosso livro para que você possa ser entretido por uma bela história, que é justamente a história do yoga na minha vida e tudo aquilo que a profissão de professor de yoga foi capaz de fazer. E são histórias muito bacanas, muito interessantes. Convido a todas as pessoas para estarem presentes dia 5 de fevereiro, domingo, às 3 horas da tarde do Brasil, 6 horas da tarde em Portugal, 7 horas da noite aqui na Espanha. Teremos um encontro ao vivo para ler os primeiros capítulos do livro Autobiografia de um Yogi Urbano. Estão todos convidados, ok? Muito obrigado a todos, seguimos em contato e trabalhando. Lembrem-se de realizar leitura de chakras, blindagem energética e yoga também, para que vocês estejam protegidos durante esse mês de fevereiro. E é interessante perceber que após fevereiro vem justamente a Páscoa, né? Qual é o símbolo máximo da Páscoa? Não são os ovos de chocolate, é justamente a ressurreição. Então veja a simbologia que existe nesse processo, que começa no mês 10, 2 meses antes de terminar o ano, atravessa o ano, até chegar ao mês 2, que é justamente fevereiro, o mês da purificação, justamente para que a ressurreição possa acontecer de fato. E é óbvio que o cristianismo se aproveitou de toda essa simbologia que sempre existiu no nosso planeta, para criar alegorias que possibilitassem escravizar mentalmente a raça humana, através disso que se faz chamar religião. E sem dúvida nenhuma foi a religião a empresa que mais matou, mata, engana e manipula no nosso planeta. E por isso é que através das tecnologias a verdade vai encontrando formas de se exibir, de se mostrar, justamente para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem verdades e
não serem escravas das mentiras que estão presentes na sua vida. Então lembre-se que após o Carnaval vem a Páscoa, então Carnaval, purificação, Páscoa, ressurreição. Certamente se você não se purifica nesse período do Carnaval, a sua ressurreição não vai acontecer. É muito importante conseguir compreender tudo isso livre daquele ranço esotérico, escatológico do cristianismo. E, portanto, é muito importante que vocês leiam, estudem história, viajem o mundo, pratiquem yoga, realizem terapias, busquem conhecimento, façam seu próprio caminho e sejam felizes. Saudações cordiais a todos, muito obrigado. Seguimos em contato e trabalhando. Nos vemos ao vivo, dia 5 de fevereiro, próximo domingo, para a estreia do novo evento ao vivo em nosso canal, Live Readings, leitura ao vivo do livro Autobiografia de um Yogi Urbano. Um grande abraço a todos e muito obrigado.